Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje venho aqui comentar as primeiras polêmicas da intervenção federal feita pelo governo de Michel Temer. A primeira polêmica que vou comentar aqui é um vídeo do ator Sandro Rocha, que participou do filme Tropa de Elite 2. Dá uma olhada num trecho do vídeo para vocês verem. Eu queria deixar uma ideia aqui para todos refletirem, principalmente aqueles que gostam de cantar músicas, né, e postar coisas bonitas contra a violência no Rio de Janeiro. Vê se você para de fumar maconha e cheirar pó, porque essa maconha que você fuma e esse pó que você cheira, você compra na favela. Então essa bala que sai da arma do bandido que mata a criança inocente, você que financia, seu hipócrita. É um vídeo com uma mensagem bem incisiva, mas tem um problema meio complexo aí, Sandro. Você interpretou o policial Rocha no filme Tropa de Elite 2, um membro de milícias que matava gente, tinha negócios ilícitos, tendo apoio do governo estadual do Rio de Janeiro, e agora você atribui todo o problema da segurança pública daquele estado ao usuário de droga? A questão é muito mais complexa do que isso, meu amigo. Tem um caso interessante que a gente tem que levantar quando o assunto é guerra às drogas e a questão do usuário na segurança pública, que é a Lei Seca nos Estados Unidos, feita entre 1920 e 1933 em todo o território estadunidense e que proibia a fabricação, a venda e o transporte de bebidas alcoólicas em todo o país. Inicialmente, a maioria da população dos Estados Unidos apoiou a proibição das bebidas alcoólicas, assim como muitos cidadãos brasileiros são completamente contrários à ideia de flexibilizar a legislação sobre drogas. Mas a proibição das bebidas alcoólicas fez disparar o comércio ilegal controlado por organizações criminosas que mais tarde ficaram conhecidas como os gangsters. Estamos falando de criminosos famosos até hoje, como Al Capone, que financiavam boas partes de suas atividades ilícitas através da venda ilegal de bebidas alcoólicas. E mais tarde, em 1933, depois que aquelas organizações criminosas deram muito trabalho para o governo dos Estados Unidos e para a sociedade também, as autoridades perceberam que o comércio de bebidas alcoólicas poderia ser muito vantajoso para a economia, para impostos e para rendas no geral, e decidiram liberar esse comércio mais uma vez. Foi assim que eles acabaram com um bom mecanismo de financiamento daquelas organizações criminosas que tiveram que se adaptar à nova legislação. Mas a questão que eu quero levantar aqui é o seguinte: o cara que tomava um uísque ilegal nos anos 30 era responsável pelos crimes das organizações criminosas? Claro que não, aquelas pessoas só queriam tomar uísque, mas acontece que as organizações criminosas exploravam profundamente tanto a situação jurídica e legal daquele momento, quanto a vontade dos usuários, e assim ganharam milhões para financiar suas atividades ilegais. Uma situação muito parecida ocorre no Brasil do tráfico de drogas de maconha, cocaína, etc., com o financiamento das organizações criminosas. O culpado não é em si o usuário. A guerra às drogas fracassou, não serve para reduzir o consumo, as campanhas de conscientização não são eficazes porque tem um discurso muito pobre que não tocam as pessoas que usam essas substâncias. E o que acontece é que a legislação atual, baseada no proibicionismo, acaba favorecendo o PCC, o Comando Vermelho, entre outras facções criminosas. Esse debate tem que ser feito com profundidade e conhecimento, até porque muitos usuários de drogas, apesar de ter consciência de que financiam o crime organizado, são viciados, têm adição química ou psicológica para droga, e não existe vídeo de Facebook, ainda mais com um teor moralista, que mude isso. A segunda polêmica, na verdade, envolve dois assuntos. O primeiro deles ocorreu na zona norte do Rio de Janeiro, quando militares armados com fuzis revistaram mochilas de crianças em uma escola da cidade, e a outra ocorreu na zona oeste, quando militares cercaram 3 regiões ali da zona oeste e tiraram fotos de moradores com seus RGs para checagem de antecedentes criminais. Os cidadãos que foram fotografados com seu RG tiveram o direito de ir e vir suspenso temporariamente. Eles não puderam se deslocar sem antes passar pelo controle militar. Controle esse que muitos deles não precisavam passar por serem completamente inocentes. Então os militares, assim como seus defensores, precisam entender que aquelas pessoas têm direitos, que elas não gostam de ser revistadas como criminosos. E elas já convivem com problemas de milícias, problemas de tráfico de drogas, e agora terão que conviver com a presença militar. E pior, como ficam as crianças inocentes que foram revistadas ali, tendo menos de 18 anos, menos até de 15 anos, eram crianças. Mesmo que traficantes usem menores de idade em suas atividades ilícitas, como nós sabemos que eles fazem, é preciso preservar os inocentes, é preciso agir de forma social nesse tema. Tratar crianças num âmbito criminal com um militar carregado de fuzil não é um caminho. Isso pode afetar não só o conhecimento deles hoje, causando traumas, mas também a formação. Não podemos deixar que o futuro de nossa nação seja revistado por militares armados com fuzis pesados, como se eles fossem
criminosos. É absurdo isso, gente, seria absurdo em qualquer país do mundo ocidental. E para terminar aqui, a última polêmica vem de declarações recentes de militares na imprensa. Primeiramente, o general Vilas Boas declarou que os militares do Rio de Janeiro precisam ter garantia de que podem agir sem o risco de surgir uma nova Comissão da Verdade. Ora, a Comissão da Verdade, citada pelo general, apurou crimes de tortura, desaparecimento e assassinatos cometidos por militares durante o regime militar de 1964 até 1985. Então questiono, o Exército pretende cometer esses crimes novamente e o general Vilas Boas está pedindo anistias para essas atrocidades desumanas, ou ele simplesmente foi impreciso em sua declaração? Como não tivemos mais declarações sobre este tema, a impressão que fica na opinião pública é que eles vão cometer a primeira opção de novo. E na última polêmica, o general Braga Neto, o interventor, declarou numa entrevista coletiva, que inclusive selecionou previamente as perguntas, uma coisa extremamente vergonhosa que não pode ser feito, e ele declarou que o Rio de Janeiro é um laboratório que pode servir de exemplo para os outros estados. Ele não disse claramente que outros estados receberão esse tipo de intervenção federal como o Rio de Janeiro. Isso depende do governo federal sempre, não do Exército, que obedece sempre a ordem do presidente na ordem hierárquica definida pela Constituição Federal. Mas o fato aqui é que o Rio de Janeiro está sendo usado como modelo de teste para outros estados e que, se der certo na percepção do governo que abafa os casos problemáticos e exalta os positivos, talvez eles apliquem isso em outras regiões. Então, meus caros, se preparem, porque essa onda de militarismo aparentemente veio para ficar e talvez chegue a outros estados que receberão tanques, blindados e roupas camufladas, apesar de precisarem de mais educação, saúde e transporte público. E o máximo que podemos fazer, além de protestar, se manifestar e tal, é ter conhecimento sobre o que está ocorrendo nesse momento. Então vamos ficar espertos com o que acontece. Eu continuo aqui ligado e vou informar tudo para vocês. Convido todos a colaborar financeiramente com o nosso projeto, que é livre, não possui amarras com governos nem com empresas. Somos financiados exclusivamente pela sociedade, através desse link que você vê na tela agora mesmo. E eu vejo vocês na semana que vem, no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal. Qualquer questão, como sempre, escrevam que eu contestarei assim que possível. Até mais.